Um outro aspecto que eu acho que a gente precisaria iniciar uma discussão, eu digo iniciar porque nós precisamos ver a situação se desenvolver para ter uma maior clareza do que vai acontecer. É sobre a situação dos partidos políticos, né? De repente, nós estamos vendo aí, o que era de se esperar, uma crise generalizada em todos os partidos políticos do país, sem exceção, né? O PSDB está dividido. É uma crise muito grande, uma luta pelo comando do partido entre o Aécio Neves e o grupo do Alckmin, em torno da presidência do Tasso Gereissati. Quer dizer, uma luta entre os setores direitistas e mais direitistas, né? Dentro do PSDB. Tem uma ala que não aceita a política de participação no governo Temer, etc. e tal. PT nem falar, né? Está bastante dividido aí. Tem um setor que é o setor de virar a página do golpe. A gente vê, né, quando a gente vê essa indecisão em levar adiante a campanha, inclusive em defesa do Lula, né, nós podemos atribuir isso daí a uma série de fatores, mas é óbvio, né, que a ausência de uma campanha vigorosa em defesa do Lula mostra que há um setor dentro do PT que não quer pôr a mão nisso daí, que acha que é errado, que não tem que desafiar o judiciário, né? Que você tem que apanhar calado. Em última instância, essa é a política. Tem que apanhar calado e bola para frente. Vamos para o próximo capítulo, né? Enquanto isso, o judiciário tira todo mundo da direita do fogo, né? Aécio Neves, etc. e tal, e o Lula vai indo para a cadeia e um setor do PT acha que isso daí é perfeitamente normal. Por quê? Porque eles têm medo que um enfrentamento com os setores golpistas leve a uma situação de desequilíbrio tal que ameace a posição política deles, que eles acham que é muito importante, dentro do Estado Nacional. São principalmente parlamentares, etc. e tal, que querem, em última instância, a grande preocupação deles o que é? Se eleger de novo. Continuar com esse emprego extraordinariamente bem remunerado, que é o emprego de deputado ou senador dentro do Congresso Nacional. Então a gente vê que o partido está muito dividido. Enquanto o Lula está correndo aí pelo Nordeste, fazendo campanha política contra o golpe e ameaçado de ser preso, outros setores estão, inclusive, sabotando a luta em defesa da principal liderança do PT. Principal e, na realidade, única verdadeira liderança popular do PT. Porque o restante não tem popularidade nenhuma. Esse setor que também não sai a campo para defender o Lula é o setor que estava fazendo um acordo na Comissão de Reforma Política, até ser torpedeado recentemente pela direita, que não aceitou nada da reforma política, e que participa de uma série de coisas que estão acontecendo aí no Congresso Nacional que a gente, na maior parte do tempo, nem vê. Bom, o PSOL vai realizar o seu congresso também profundamente dividido, numa disputa muito grande, né? A divisão interna do PSOL ela é muito interessante e muito clara. É assim, de um lado tem um setor que é a favor do golpe, né, que é principalmente o setor da Luciana Genro. Esse setor lançou uma candidatura para dominar o PSOL de São Paulo, né, através da vereadora que eles elegeram aí, Samia Bonfim, e do professor o Gianazzi. A ideia deles é que você teria que ter uma posição mais clara a favor da Lava Jato, etc. e tal.
E o outro setor, que é um setor que tem uma posição que não seria efetivamente contra o golpe, mas que adotou uma posição centrista diante do golpe. Quer dizer, se posicionou contra o golpe porque percebeu que se posicionar a favor do golpe era se colocar contra a sua própria base social. É um setor, o setor do Ivan Valente, que é um setor que não tem nada a ver com essas organizações que saíram do PSTU que compõem a outra ala, né? Que são organizações que têm uma posição não só golpista, como claramente pró-imperialista. Esse setor golpista chama-se mesmo de ala esquerda do PSOL. Na realidade, eles são uma ala direita e até uma ala extrema direita do PSOL, se a gente for analisar com cuidado. Quer dizer, o caso do PSOL revela qual é o problema que está em pauta. Qual é o problema? É o problema do golpe. O golpe desmanchou aquela costura que havia sido feita dentro de todos os partidos, que era extremamente artificial e que estava voltada, em grande medida, para as eleições. Quer dizer, você monta um partido, esse partido não tem programa nenhum, não tem nada. Mas ele tem o quê? Ele tem uma propaganda de tipo eleitoral. Aí, quando os acontecimentos levam a política para fora do terreno das eleições, onde é tudo conversa, cada um fala o que quer, não precisa assumir responsabilidade por nada, né? É só propaganda eleitoral. Quando isso daí vai para a realidade, o partido se desmancha porque as posições são incoerentes. É o que está acontecendo com todos os partidos políticos, todos eles. Tanto que a gente viu que entre os partidos de direita, que supostamente são apoiados pela população, porque são de direita e tudo mais, você tem aí um movimento generalizado no sentido de se esconder do próprio eleitor. Então os partidos todos estão mudando de nome, inclusive abandonando a palavra partido, né? Aí eles arrumam uns nomes assim de fantasia, que é para ver se eles conseguem mais uma vez dar o golpe no eleitorado mudando de nome. Então chega no dia da eleição, aparece lá o partido, sei lá, Avante. Quem é esse aí? De onde saiu esse partido? O que significa isso? Porque o resto está tudo totalmente queimado, PSDB e tal. Quanto maior a politização da população, que aconteceu com o golpe, né? Maior o senso crítico e os partidos precisam se disfarçar. Então nós vemos que PMDB, PSDB, PT, PSOL, no terreno da esquerda, PSTU e outros, estão todos com uma crise interna a ponto de explodir, ou já explodiram. O caso do PSTU, que tinha a posição mais radical a favor do golpe. Tá? O golpe provocou uma crise extraordinariamente grande em todo o sistema partidário brasileiro. Esse fator, ele é, sem dúvida nenhuma, um fator revolucionário. Não pode haver uma evolução real da classe operária brasileira sem que haja um colapso geral do sistema partidário. O sistema partidário é a forma natural de dominação da burguesia em um sistema parlamentar. Os partidos que já estão em crise há muito tempo agora estão em processo de dissolução política. Nós temos que acompanhar esse processo e nós temos que entender que é um processo de características revolucionárias. É uma crise do próprio parlamentarismo, do próprio regime político, né, que também está em dissolução, e um fator de primeira grandeza na crise política nacional. Aqui vale uma palavrinha, né? Uma coisa que é irritante, assim, quando você acompanha a política nacional, são as palavrinhas que o pessoal
apresenta, que é para confundir totalmente quem está acompanhando a coisa, né? A palavrinha da moda, a expressão, né, não é uma palavra só, é a crise de representação. Né? Ou expressãozinha sem vergonha essa, né? A crise de representação é uma expressão usada para disfarçar o fato de que os partidos políticos estão entrando em colapso. Não é uma crise de representação, como se tivesse algum mecanismo na representação que estivesse falhando. É uma crise da própria política, do posicionamento político dos partidos diante do golpe. No meio dessa crise, a burguesia intervém atacando todos os partidos, porque é lógico, né? É uma coisa que acontece sempre. Se você não vai votar no partido da burguesia, e a burguesia não tem como fazer você votar no partido dela, então o que ela faz? Ela ataca todos os partidos, todos os políticos, que é para meio que zerar o jogo. Então, por exemplo, o PSDB é uma quadrilha de bandidos. Aí por que é uma quadrilha de bandidos? Porque é um partido. Aí o PCO também é partido. Então, por extensão, o PCO também é uma quadrilha de bandidos. Vocês entenderam como funciona? Aí todo mundo é bandido. Daí você não pode fazer política. Aí vem o Dória, que seria não político. É um truque besta e também muito tradicional esse daí, né? Já deram esse golpe várias vezes. É importante lembrar, né, que essa propaganda da burguesia, ela prepara o caminho para a extrema-direita, porque a extrema-direita sempre aparece com ser contra os políticos, contra a atividade parlamentar, contra a corrupção suposta, contra os partidos. Esse daí é o fundamento da extrema-direita. Aí alguém pergunta assim, nossa, como é que a extrema-direita cresceu? Cresceu por causa da propaganda da direita tradicional, da burguesia, que criou esse clima, né? Ofereceu para setores da classe média mais desesperados um alvo falso para eles descarregarem a sua mágoa, seu rancor, né? Os seus problemas todos em cima, a falta de perspectiva política e social desses setores. Então, isso daí é uma coisa bem tradicional. Na realidade, não tem nada de crise de representação. O que nós estamos vendo aqui é uma crise do sistema partidário burguês de conjunto, por força do golpe, que a própria burguesia arquitetou, mas que criou uma situação de evolução política nas massas, por força dos ataques violentíssimos que os golpistas desfecharam contra os trabalhadores, né? Porque primeiro eles levantaram a questão do golpe, falando que o governo PT era horroroso, horrível. Aí fizeram toda uma propaganda em torno disso. Falaram que precisava acabar com a corrupção, porque não existia nada mais corrupto no mundo, em toda a história do Brasil, do que o PT. Aí eles derrubam o governo PT, eles colocam um governo que, em menos de um ano, retirou todos os direitos dos trabalhadores, atacou todos os direitos dos trabalhadores de todos os pontos de vista, que é hiper, super, ultra corrupto. Quer dizer, a desmoralização do sistema político burguês é muito grande nessa altura do campeonato. Alguém pode se confundir dizendo o seguinte, bom, mas o fato do pessoal achar que isso daí é um horror não vai levar eles à esquerda. Tudo bem. Aí é preciso uma luta para um agrupamento, mas que é um fator que abre caminho para um reagrupamento de tipo revolucionário, não há dúvida nenhuma. Depende da esquerda ser capaz ou não de canalizar de dar uma, canalizar não é bem a palavra correta, de dar uma expressão na forma de uma política concreta para esse deslocamento que está acontecendo no país.